os espaços, né, os ambientes que vocês estão, ele é uma consequência do tempo que vocês dedicam para isso, né? Por isso que sai o nível de consciência do tempo na sombra, né? Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Mag. Para quem não me conhece, me chamo Kevin Fontoura Soares, sou terapeuta energético e oraculista. E esse é mais uma leitura de oráculos, dessa vez para as pessoas que nasceram no mês de novembro ou são do signo de Escorpião. Então vamos ver como que vai ser a dinâmica energética para esse mês de vocês, como que vai ser as influências do primeiro tempo do elemento do ar para as pessoas que nasceram no mês de novembro. Lembrando que essa aqui é uma energia coletiva para as almas grupais que nasceram no mês, então pega aquilo que ressoa com o seu campo. O que não ressoar, entrega para o universo para que chegue nas pessoas certas, né? Esse direcionamento, essa clareza do que pode estar aí bloqueando ou que pode estar influenciando o campo energético de vocês, certo, gente? Eu já tinha dado uma embaralhada. Caminho. Três de ouro. Vamos lá, gente. O nível de consciência de vocês que caiu na sombra para esse mês foi o caminho. Então aqui eu falo com pessoas que tivessem com dificuldade de encontrar o seu caminho, né? Como se tivesse dificuldade de ter clareza no caminho que quer seguir, ter clareza da rota, né? Pode ser por uma insegurança, por uma indecisão, por uma dificuldade de fazer algumas queimas, porque saiu complementar o de paus, né? O as de paus. Então, às vezes, essa dificuldade de fazer uma queima, uma dificuldade de ter uma ação assertiva naquilo que quer, está dificultando vocês de encontrarem um caminho de vocês, né? Que me parece ser que eu falo com pessoas que também estão em cima no muro, né? Se é no campo de relacionamentos, pode ser que a pessoa não pode ser que vocês estejam vivendo um momento de incerteza, né? Se não sabem que querem trilhar esse caminho, se não sabem que se querem realmente de fato construir alguma coisa com essa pessoa, né? Então o oráculo fala, né? Apesar de ser um desafio, apesar de ser um obstáculo, vocês precisam ser assertivos naquilo que vocês querem caminhar na vida de vocês, né? Vai ser um momento que vai pedir essa assertividade, principalmente no campo das ações de vocês, né? Que o caminho de vocês, para tirar esse caminho das sombras, é preciso que vocês busquem internamente fazer essa seleção, né? Do que precisa ser queimado, né? E do que precisa ser direcionado um foco, uma clareza, uma ação necessária para que vocês tirem esse caminho aqui da sombra, né? Como eu falei, pode ser que seja por muitas opções, né? Vocês estarem com essa incerteza. Acho que é realmente isso que fala essa carta aqui no nível de consciência da sombra. Então eu também falo com pessoas que querem buscar autonomia, né? Então, o que essas cartas conversam, né? Para que tu encontre esse caminho que tu quer, para que tu encontre
a ação necessária para esse caminho que vocês querem, vocês precisam buscar internamente o que vai tirar vocês dessas incertezas, né? Qual é o caminho que mais vai trazer essa autonomia para vocês, né? Aonde que vocês fazendo uma transformação, seja de comportamento, seja de ação, seja de movimento na vida de vocês, vocês vão caminhar para que vocês conquiste esse 3 de ouros, né? O 3 fala sobre um produto, né? E C de terra, do elemento terra, fala sobre a concretização de um movimento, né? Então, quando vocês usarem a autonomia de vocês, que é a força de vocês, e conseguirem direcionar isso para um aspecto de qual dessas áreas vai ser mais benéfico para minha construção como ser humano, para minha construção de solidez daquilo que é básico para mim, né? Qual desses caminhos vai estar mais alinhado com aquilo que eu quero construir na minha vida, né? Então, fazendo essa revisão de consciência, trazendo isso para a consciência e analisando esses aspectos de uma forma mais objetiva, né, de olhando para um lado e pensando, né, o que isso beneficia na minha vida, olhando o outro lado e pensando, né, o que isso se beneficia, e colocando isso numa balança, vocês vão conseguir ter clareza, né, do que tem de positivo, do que tem de negativo, e conseguirem trazer esse senso de justiça, né, de vocês conseguirem viver a vida pensando que vocês precisam fazer as escolhas com base no que é mais justo para a vida de vocês, né? Então, o 8 fala sobre a importância de buscar discernimento, né? Pode ser que seja um mês que vocês estejam com um pouco mais de dificuldade, pode ser por não ter clareza, por não ter tido tempo para parar e analisar isso de uma forma mais minuciosa, né? Mas também é a partir desse senso do que é justo para vocês que vocês vão conseguirem ter clareza e conseguir direcionar a força de vocês de uma forma mais assertiva, né? Tipo, escolhendo o trabalho certo, escolhendo o relacionamento certo, né? Por quê? Porque senão vocês vão fazer um movimento de caos, né? Quando a gente vive esse movimento de caos, quando o caos ele aparece numa tiragem, principalmente do lado direito, ele denuncia isso, né? Que as incertezas, que a falta de clareza do caminho que a gente seguir, é como se a gente se atropelasse, sabe? Principalmente quando sai o Cavaleiro de Paus, né? Fala sobre um aspecto onde às vezes a gente quer fazer tudo junto, tudo ao mesmo tempo, né? Pode ser que o excesso de trabalho pode estar atrapalhando a vida de vocês, o excesso de relacionamentos, né? Pode ser pessoas que se doam muito para amigos, para parentes, para família, e aí quer ter uma relação, mas está com dificuldade porque não tem esse tempo, então acaba fazendo um caos, né? Então, quando a gente não tem um tempo para se nutrir também, para ver o que de fato a gente quer construir na nossa vida, né? E para e pensa, né, o quanto que a gente realmente está nutrindo essas relações de um aspecto que traga mais leveza, que traga mais tranquilidade, que traga uma ordem também, né? Então o Caos fala sobre isso, né? A importância de vocês trazerem uma ordem na vida, né? Uma importância de vocês, apesar de ser bem maduros em relação à vida de vocês, precisa de uma ordem, né? Principalmente no que se diz respeito ao cuidado de vocês, né? Porque não adianta a gente, muitas vezes, se colocar em muitas situações, né? Querer achar que a gente dá conta e tudo mais, mas a gente acaba fazendo caos na nossa vida e na vida das pessoas, né? Muitas vezes isso acontece porque é isso, a gente não se aprofunda no tema de qualidade, né? Quando a gente não se aprofunda nesse tema de o quanto que uma relação ela tá sendo uma relação onde eu consigo nutrir
a qualidade dessa relação, né? Quando eu não penso sobre isso, é aquela coisa que a gente vai normalizando comportamentos tóxicos em relação às nossas atitudes, às atitudes das pessoas, né? Então, aqui fala sobre vocês olharem também, né? O que o caminho de vocês apresenta para vocês, né? Quando vocês olharem para esse caminho que vocês querem trilhar, vocês vão começar a perceber se as atitudes e os comportamentos de vocês estão de acordo com as construções que vocês querem fazer para a vida de vocês, né? Porque muitas vezes a gente acha que a vida está passando por um turbilhão de coisas, ela é muitas vezes é injusto, né? Eu sou uma pessoa boa, então é injusto eu estar passando por isso, né? Mas muitas vezes quando a vida ela tem essa questão de a gente está com azar, ou o carro estraga, ou a casa tá com muita briga e tudo mais, é uma consequência da qualidade de energia também que a gente trabalha, né? E aqui caiu 2 elementos do fogo, né? Então, para mim a mensagem é bem clara, né, de vocês estarem atentos à qualidade desse elemento do fogo, né? Será que vocês não estão sendo muito precipitados em relação às relações ou ao trabalho, né? Relações também fala no âmbito do trabalho, né? Então, que tipo de ser humano vocês estão se projetando a ser, né? Muitas vezes a gente não tem autonomia de fazer um rompimento em algumas situações por conta disso, por muitas vezes a gente ser as pessoas que está agindo de uma forma muito abrupta, muito agressiva em relação às relações que a gente se dispõe a vivenciar, né? Então, isso é um pouco característico das pessoas que nascem no mês de novembro mesmo, né? De ter essa intensidade, de realmente viverem experiências que tragam grandes transformações, né? Mas é vocês estarem atentos o quanto que vocês também precisam transformar as ações de vocês, né? Será que esse comportamento está alinhado com o caminho que eu quero seguir na minha vida? Né? Fazer esse tipo de reflexão, fazer esse tipo de sinapse mental para enxergar se é isso que vocês querem construir na vida de vocês, né? Porque senão o caos ele vai sempre aparecer. E toda vez que o caos aparece, ninguém sai ganhando, né? Nenhuma briga, numa discussão, né? Numa falta de clareza sobre o que pode estar acontecendo, ninguém ganha com isso, somente o caos, né? O caos ele nunca perde, ele sempre quer ser manifestado, né? O caos ele quer sempre aparecer. Então, toda vez que a gente alimenta esses corredores energéticos de brigas, de discussões, né? Onde a gente não busca uma maturidade referente àquela situação, né? Não busca elevar a nossa consciência e trazer uma solução para aquele ambiente, o caos ele é o único vitorioso disso, né? Porque ele se manifestou e era essa a vontade dele. Então vai ser um mês onde o elemento do ar vai trazer muito movimento para a vida, mas esse movimento precisa de uma ordem interna nas emoções de vocês, né? Emoções estabelecidas, emoções estáveis geram comportamentos e ações amadurecidas também. Então para mim vem bastante isso, né? Vocês analisarem a forma como que vocês estão trazendo esse movimento para a vida de vocês, para que quando o novo aparecer, né? Porque o caos ele também fala sobre um aspecto novo, né? É aquela máxima, né? De que a gente nunca entra no mesmo mar. É mais ou menos isso, né? A gente nunca entra no mesmo mar, né? Quando a gente ou não no mesmo rio, né? Toda vez que a gente entra no mar ou no rio, ele está sempre fazendo essas transmutações, né? E o caos fala sobre isso, né? Ele nos ensina que sempre quando a gente está entrando em contato com uma pessoa, mesmo a gente já conhecendo ela há tempo, ali tudo pode ser novo, né? Tudo pode trazer esse aspecto de novo, né? Então a gente estar sempre aberto ao novo, estar sempre aberto a agir também a forma como a gente enxerga o mundo, né? Será que eu não posso ter uma ação diferente desse aspecto que está me apresentando? Né? Então é interessante vocês estarem prestando atenção nisso para integrar de uma forma consciente e leve as influências do primeiro tempo do ar.
Vamos olhar a parte profissional agora. A energia do trabalho da galera. Saiu a dignidade, uma carta muito boa. Então, o nível de consciência que saiu para vocês em relação ao trabalho atual é uma energia da dignidade, tá? Então, realmente, pode ser que vocês já estejam trabalhando com o que vocês querem, pode ser que vocês já estejam fazendo aquilo que vocês acreditam que é para a vida de vocês. Então, é realmente uma energia muito boa para o sentido do trabalho, né? Então, caminhem com isso que vocês estão trabalhando, né? Comecem a questionar também a forma como que vocês estão trabalhando, para que o trabalho ele sempre vibre nessa energia da dignidade, né? Então, toda vez que vocês se depararem com uma ideia, com uma forma de agir e tudo mais, pensem no nível de consciência da dignidade, né? Tipo, é digno essa proposta que meu chefe está trazendo, é digno esse tipo de conteúdo também que eu estou fazendo em relação ao meu trabalho. Então é interessante que vocês façam esse movimento para que vocês usem a dignidade como um direcionamento, né? Toda vez que a gente se questiona sobre a forma como que a gente está agindo, sobre a forma como a gente está pensando em relação às coisas, toda vez que a gente busca a nossa dignidade, ela é um bom norteador, ela é um senso de direcionamento muito bom, né, porque também fala sobre a nossa ética, sobre a nossa moral. Então, realmente esse é um movimento que vocês precisam sempre estar lembrando de fazer, né? Trazendo esses questionamentos, né? Será que esse comportamento que eu estou tendo em relação ao cliente está sendo legal? Né? Porque toda vez que a gente busca a nossa ética, ela é o grande direcionamento, né? Como eu falei, para a gente saber se a gente está num caminho bom, se a gente está num caminho onde não está prejudicando o outro, né? E nos prejudicando, né? Porque toda vez que a gente prejudica o outro em partes, também a gente está nos prejudicando, né? O nível de consciência que caiu na sombra, que pede uma atenção para esse mês para vocês, é o nível de consciência do amor, né? Então, será que vocês estão sentindo o amor de vocês crescendo em relação a esse trabalho, né? Também saiu o 10 de copas aqui, que fala sobre... Aqui eu falo com pessoas que podem realmente estar vivendo um aspecto legal em relação ao trabalho, querem viver em relação... querem viver esse caminho no trabalho, querem seguir nessa carreira e tudo mais, mas eu sinto como se vocês estivessem com dificuldade de nutrirem os sentimentos de vocês em relação a isso, né? E todo a parte do nosso sentimento, ele engloba a qualidade desse trabalho, né? Então, quando a gente vai entregar um trabalho, quanto que a gente se sente bem em relação a isso, né? Muitas vezes o estresse do dia a dia, né? Ele faz com que a gente não preste atenção na forma como que a gente está se sentindo, né? Então, é como se vocês nas ideias, nos pensamentos, no que se refere à razão de vocês, sim, esse é o caminho que vocês querem seguir. Mas é como se isso não conversasse com o emocional de vocês, né? Pode ser por vocês estarem num ambiente onde existe uma cobrança, né, de vocês estarem sempre entregando resultado, e isso faz com que a demanda de trabalho ela seja maior do que a satisfação emocional, né? Então isso é algo importante de vocês estarem prestando atenção, né? Porque dependendo no movimento saiu a constância, né? Então,
dependendo daquilo que a gente é constante, o que mais pode crescer dentro de nós é o 10 de paus aqui, que fala sobre muitas vezes a gente carregar um peso, né? Carregar um peso que não é nosso, carregar comportamentos também que não é nosso, a gente acabar muitas vezes repetindo um padrão daquele sistema ali que nos apresenta, né? Então, às vezes, a gente se tornar tão rígidos quanto o chefe, né, que está ali nos cobrando e tudo mais, então a gente sente esse peso que é carregar também as responsabilidades do outro, né? Às vezes tu tem um cargo de estagiário, mas está querendo agir como um diretor, como um presidente. Então, quando a gente não percebe a qualidade do sentimento, né, a qualidade de amor crescendo dentro de nós, né, a gente acaba se perdendo nesse sentido, né, nesse sentido de tipo não perceber que está estressado, não perceber que está carregando muitas vezes o mundo nas costas, né, fazendo aquilo que depende de mim, mas fazendo aquilo também que depende do outro, né. Então, é bastante interessante vocês prestarem atenção nisso, para que não haja essa sobrecarga na ação de vocês, né? Vocês buscando a constância, né, vendo como que vocês podem fazer o movimento de vocês e o trabalho de vocês sem esse desgaste, vai ser necessário para que vocês também aumentem essa qualidade do sentimento, né? Então, toda vez que cai a carta do amor, principalmente na sombra, é como se a gente não tivesse encontrando um motivo para fazer parceria com esse trabalho, apesar de ser o trabalho com que vocês querem exercer para a vida, né? Então vamos supor que vocês façam lá o trabalho de vocês e o que se diz respeito a até estudar, se aprofundar mais no tema, buscar fazer crescer, com que cresça o amor em relação a isso, vocês não, pelo estresse do dia a dia, né, pelo estresse dessa demanda, pelo estresse dessa cobrança mental, pode ser de metas, de resultado e tudo mais, pode ser que vocês percam a vontade, né, de nutrir esse sentimento, né. Então, é bastante importante vocês prestarem atenção nisso esse mês, para que o que se diz respeito à relação ao trabalho, vocês estarem percebendo o que pode estar tirando muitas vezes a vontade de vocês seguirem no movimento de constância, né? Sentirem que pode ser que a empresa, pode ser que ali os obstáculos daquela vivência, naquele ambiente, possa estar fazendo vocês muitas vezes não ter constância no que diz respeito ao sentimento de vocês, né? Então, é importante que vocês revisem o comportamento, né? A forma como que vocês estão agindo é um resultado daquilo que vocês estão sendo constantes, né? Então, é interessante vocês prestarem atenção nisso. Certo, gente? Eu acho que é isso pro lado profissional. A gente vai ver pra saúde agora. Questão da saúde, gente. Pessoal que nasceu em novembro aí, cuidar essa ansiedade aqui no lado emocional.
cuidar uma ansiedade, saiu um bloqueio e o tempo. Então é como se vocês não tivessem tendo consciência do nível de consciência do tempo, né? Então fala sobre muitas vezes uma ansiedade, uma pressa, sabe? Não estarem prestando atenção que tudo tem o seu tempo, né? Não estarem prestando atenção que às vezes até para a gente dar uma resposta para uma pessoa, a gente precisa primeiro entender o que a gente está sentindo, primeiro entender o que se passa a partir daquilo que se apresenta, né? E se a gente não dá um tempo necessário, às vezes a gente acaba agindo, né? Esse é o nível de consciência da ação, agindo e reagindo às situações e acaba fazendo muitas vezes queimas sem prestar atenção no enredo do que se apresenta, sem prestar atenção na forma como que a gente se sente de fato em relação àquele acontecimento, né? Então muitas vezes a gente ouve a verdade de uma pessoa e a gente já reage àquilo, né? Como se o impulso de reação fosse a coisa mais certa a se fazer, né? Então realmente pede esse tempo para que vocês observam internamente como observem, observem. Então para que vocês observem de uma forma mais justa, né? A situação em si, a forma como que o outro se apresenta para vocês, para que vocês também não, muitas vezes não façam uma queima e venham a se arrepender depois, né? Então prestem bastante atenção nisso, né? De vocês estarem atentos, né, ao que se diz respeito ao lado emocional de vocês, a forma como que vocês estão conduzindo esse emocional. Então busquem sempre uma maturidade emocional para que vocês tenham sempre a ação necessária para que muitas vezes quando vocês forem dar um limite ou vocês forem dar um adeus a uma pessoa ou quando vocês realmente forem fazer uma queima, né? Tanto no comportamento de vocês, de muitas vezes dizer eu não vou mais reagir perante essa pessoa, eu vou tomar uma ação necessária, eu vou usar essa oportunidade para dizer um adeus, eu vou usar essa oportunidade para dar um limite de uma forma madura, de uma forma clara, né? Então todos esses aspectos também falam sobre a nossa saúde, né? E quando às vezes, toda vez que a gente é precipitado, toda vez que a gente fala sem se voltar essa voz interna, sem se voltar às nossas intuições, né? Muitas vezes a gente pode estar causando um sofrimento na nossa vida, né? A gente pode estar causando ali uma reação que no fundo a única pessoa que está se machucando é nós mesmos, né? Porque, enfim, muitas vezes aquela pessoa realmente quer nos ver ferido, quer nos ver triste, quer nos ver magoado, quer nos ver como os responsáveis pelo sofrimento dela, né? Então, isso também é falar sobre a nossa saúde, né? Principalmente saúde emocional, saúde mental, né? Quando a gente busca esse amadurecimento, né? Busca trazer um posicionamento saudável para as relações que a gente tem na vida, a gente consegue ter clareza no tipo de pessoas, no tipo de ambientes que a gente quer viver, a gente tem mais clareza naquilo que a gente quer estabelecer na nossa vida, a gente tem mais clareza no tipo de relação que a gente quer estabelecer de fato, né? Então, quando a gente presta atenção na forma como a gente se sente em relação a esses ambientes, a essas pessoas, a gente tem
essa maturidade, né? E aí a gente faz o movimento que o oráculo está pedindo aqui, né? O movimento do carro, né? Que é o movimento da luz, o carro vem complementar o nível de consciência da luz, né? Então o que é o movimento da luz? Que é quando a gente caminha com aquilo que a gente acredita, né? Quando a gente constrói uma luz interna, quando a gente cria um espaço onde a gente cria uma verdade, e essa verdade ela está alinhada com as nossas ações, ela está alinhada com a busca por esse amadurecimento emocional, todo movimento que a gente for fazer na nossa vida, tudo aquilo que a gente enxerga como um parceiro ideal, ele acaba carregando em si também essa luz, né? Então, quando tu caminha com a tua verdade, quando tu internamente tem valores bem estabelecidos, né? Quando tu faz esse movimento de buscar a tua consciência sempre, de enxergar o modelo de ser humano que tu quer ser antes de agir, né? Então, toda vez que a gente faz isso, todo movimento que a gente for fazer depois dessa revisão, ele vai carregar esses aspectos, né? Então, para vocês entenderem o tipo de verdade que vocês estão construindo para a vida de vocês, vocês precisam caminhar na vida de vocês, fazer esses movimentos, né? Trazerem essa ação para a vida de vocês, que vocês vão conseguir ter clareza do tipo de ser humano que vocês estão se tornando, né? Então é aquele aspecto de agir para se ver, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Então é tipo, veja a obra que você vai descobrir quem é o criador daquilo, né? Então é isso, né? A partir do movimento que vocês forem fazer na vida de vocês, vocês buscarem essa luz, né? Buscarem realmente se centrarem na consciência que vocês querem construir nas relações, né? Se focarem em realmente iluminar as ações de vocês para que vocês não acabem repetindo muitas vezes um padrão, né? Não acabem só reagindo e se comportando muitas vezes como aquela pessoa espera que vocês se comportem, né? Muitas vezes a gente se relaciona com pessoas que esperam que a gente só reaja para elas afirmarem quem a gente são, né? São aquelas pessoas que tu convive, aí elas estão sempre te incomodando e aí tu muitas vezes reage por impulso ou por um trauma, alguma coisa, e as pessoas acabam reafirmando, né? Ah, tu tá sempre agindo assim, viu como tu é assim? Eu falei que tu era assim no fundo. Então, é vocês também perceberem que os espaços, né, os ambientes que vocês estão, ele é uma consequência do tempo que vocês dedicam para isso, né? Por isso que sai o nível de consciência do tempo na sombra, né? Que é como se muitas vezes a gente não compreendesse o porquê que a gente atrai esse tipo de pessoas, né? Então, aqui o oráculo ele demonstra, né, por essa incompreensão de que o tempo que a gente dedica para esse tipo de ambiente, para esse tipo de pessoas, é a consequência do nível de maturidade que também a gente tem, né? Então, tem pessoas, né, e aqui a tiragem é para a galera que nasceu em novembro, né, que fala sobre o elemento da, da água, né, sobre o terceiro tempo do elemento da água, fala sobre pessoas muito intensas, né, no que se diz respeito às emoções, né? E a intensidade nas emoções traz também essa incompreensão de como que isso cresce dentro de nós, né? E por ter caído a carta do tempo na sombra, né, fala sobre essa incompreensão de que o resultado desse tipo de ambiente que vocês vivem é por dedicarem muito tempo, né? Sabe aquela relação tóxica que acaba começando com uma coisinha pequena e aí com o tempo vai crescendo, né? Então é como se vocês estivessem colhendo só o resultado de vocês estarem dedicando muito tempo a coisas que não são realmente benéficas, né? Então pede realmente esses cortes, né? Mas pede com uma
como a maturidade, né, vai ser um desafio, pode ser aquela pessoa que vocês conhecem há, sei lá, 10, 15 anos, mas que muitas vezes por já estar vivendo esse ciclo há muito tempo, muitas vezes é difícil, né? Pode ser que seja uma figura de autoridade para vocês, um arquétipo de, sei lá, de muitas vezes de mãe, de pai, de ser muitas vezes difícil falar, né, para essas pessoas que vocês precisam dar um limite, né? Mas vocês precisam caminhar com aquilo que é verdadeiro para vocês, né? Se essa situação não faz sentido para a vida de vocês, vocês precisam dizer as verdades internas de vocês, né? Então, o movimento que o oráculo pede para vocês para esse mês é trazerem esse movimento de luz para que isso saia do campo energético de vocês, né? Então, que se diz respeito à saúde, eu acredito que seja isso também, né? Vocês tendo clareza disso, realmente vai tirar esses picos de estresse, esses picos de sofrimento no lado emocional de vocês, né? Que é bem interessante a gente prestar atenção, né? Que às vezes a gente adoece por estar vivendo realmente ambientes que nos sugam, que nos tiram a energia, né? Então é interessante vocês estarem prestando atenção nisso para que vocês não acabem adoecendo por conta de se obrigarem a viver nesses ambientes um pouco mais tóxicos, tá? E se vocês forem o tóxico da relação, é vocês estarem atentos a isso, né? A buscarem melhorar as ações de vocês, buscarem muitas vezes não reagir ao comportamento do outro, né? Então, muitas vezes o que eu falo em relação ao outro serve mais para o que a gente quer construir como um ser humano, né? Certo, gente? Então, muito obrigado para quem chegou até aqui. Esse foi um oráculo mensal para as pessoas que nasceram no mês de novembro. Se tu quer se aprofundar em algum tema, quer tentar entender como isso se aplica à tua energia individual, quer entender como que tá os teus níveis de consciência em relação a algum tema, eu e o Rafa, a gente sempre deixa na descrição do nosso vídeo os nossos contatos, nossas redes sociais, para que vocês tirem suas dúvidas, vejam qual é o melhor tipo de tiragem para o momento atual de vocês, né? Não esquece de deixar uma curtida, deixar um comentário, ativar o sininho para sempre receber a notificação dos nossos vídeos, tá certo? Até a próxima!